Um caça-jato sai de um tonel tão perto do chão que chega a bater a asa em um galho de árvore. Milhares de espectadores animados assistem sem acreditar, mas dentro da cabine o piloto grita: Onde estão os espectadores? Eu não sei onde eles estão! "Isso não é uma manobra." O que ocorreu depois foi o desastre de show aéreo mais mortal da história. Horas antes, o clima no aeródromo de Lviv era totalmente diferente. Para celebrar 60 anos do 14º Corpo Aéreo, militares ucranianos fizeram uma grande festa. Pilotando o Sukhoi Su-20 e 7 caça famoso pela cobra de Pugachev, eles vão apresentar um espetáculo nacional de tirar o fôlego. Porém, abaixo da superfície já surgem falhas no planejamento do evento. Volodymyr Topanar, piloto experiente com 27 anos de carreira, pediu voos de treinamento no aeródromo de Lviv para se familiarizar com o local, mas a Força Aérea recusou por considerar caro. Por ser um assunto militar, Topanar não protestou. Isso pode parecer perigoso para o público em geral, mas não para um piloto sênior da Força Aérea Ucraniana. Ele foi informado sobre a área usando inteligência de nível militar e já havia executado sua rotina de voo inúmeras vezes. Para um piloto como ele, território desconhecido não é raro. Afinal, não se faz ensaios em zona de guerra. As coisas só pioraram. No dia do evento, os organizadores mudaram o local do show para o outro lado do aeródromo no último minuto. Inclui mover áreas dos espectadores. Essas mudanças são apressadas e caóticas, e nem Topanar nem Yuri Yegorov foram avisados. Apesar de ser adaptável, Topanar se sente desconfortável. Dias antes, pilotos locais alertaram sobre a organização do evento, classificando-a como, no mínimo, caótica. Um deles chegou a desistir completamente do show, citando má preparação. Está ficando claro que o show está sofrendo com um padrão de organização e planejamento surpreendentemente ruim. Apesar dos problemas, Topanar segue focado no grande final, uma rotina complexa de loopings, rolamentos e uma ousada passagem baixa sobre a multidão. O show tem sido um sucesso. Os pilotos chegam ao aeródromo de Lviv para iniciar a apresentação, mas percebem pelo rádio que a configuração do local não corresponde ao esperado. Com mais de 8.000 pessoas no local, incluindo oficiais militares de alta patente, você pensaria que seria difícil não perceber. Mas da cabine, Topanar e Yegorov não veem a multidão. Situação potencialmente mortal para quem está embaixo. Quando Topanar vê o público, eles não estão onde ele esperava. Eles estão no outro lado do avião. Além disso, os parâmetros de voo da Força Aérea não correspondem ao terreno real. Sob pressão para terminar a rotina, os pilotos procuram o controle de tráfego aéreo para orientação. Para a esquerda. Vamos, reduza o ângulo. Apesar da confusão, os controladores ordenam que a dupla continue as manobras. Pilotos militares, treinados para obedecer ordens, seguem mesmo diante de graves violações de segurança. Topanar e Yegorov executam a rotina perfeitamente por minutos, mas logo têm problemas ao tentar uma manobra acrobática padrão. Durante um meio tonel, Topanar percebe que ambos os motores perderam potência, o que faz a velocidade do avião cair. Voando mais devagar, a dupla desce até 200 metros do solo e puxa o manche para um looping com curva. A manobra deveria ser feita paralela aos espectadores. Devido ao layout incompatível com os planos de voo, eles voam diretamente em direção a um grande grupo de pessoas. Ao sair do looping, o avião segue descendo rapidamente. Topanar tenta recuperar o controle do jato, mas está muito próximo do chão. Vira agora, vira de volta, droga, sai do parafuso, tira disso, aumenta a potência, coloca a potência máxima, aumenta a potência. Com o avião se estabilizando, os pilotos parecem evitar uma catástrofe. Mas, ao se aproximarem da linha de árvores em frente aos espectadores, fica claro que estão baixos demais para recuperar altitude a tempo. A asa esquerda do jato bate em um galho e o avião desvia para o solo. Incrivelmente, a ponta da asa toca o concreto e o avião se nivela por um instante, voando a poucos centímetros do chão. Mas a situação está além de qualquer salvação.
Topinar falha ao puxar o manche e o jato segue em direção aos espectadores e a um avião de transporte parado. Sem opções, Yegorov aciona a ejeção antes de seu jato colidir com outra aeronave estacionada. Com esse ato final, o desastre acontece. No impacto, o jato deles gira como roda de carroça. Depois de rodar várias vezes, ele atinge o chão e explode, indo em alta velocidade contra os espectadores. Como se não bastasse, os destroços arrastam arame farpado pelo asfalto, criando uma rede mórbida de destruição. Alguns tentam fugir da carnificina, enquanto outros ficam paralisados vendo combustível em chamas, estilhaços e arame farpado atravessarem uma multidão de famílias locais. Quando os destroços param, as consequências imediatas chocam. Alguns espectadores ainda enfrentam efeitos mentais do que viram. Pessoas gritam por parentes que nunca mais verão, e outras simplesmente se afastam, incapazes de suportar a visão de entes queridos desmembrados. Em alguns casos, os falecidos estão irreconhecíveis. Na multidão, um piloto veterano vê o avião cair. Ele chegou ao show com a esposa e 3 filhos, mas tragicamente saiu de lá com apenas 2 filhos vivos. Pensei primeiro na minha esposa e filho. A pista estava cheia de restos humanos. Foi um inferno. Topinar e Yegorov escapam ilesos e pousam a poucas centenas de metros dos destroços. Os assentos ejetores salvam vidas. É impossível imaginar os pensamentos que passavam por suas cabeças enquanto os serviços de emergência tentavam lidar com o caos que se desenrolava diante deles. Nas semanas seguintes, detalhes sobre a causa do acidente surgiram lentamente. Houve indignação nacional pela perda de vidas, e o presidente ucraniano prometeu consequências tanto para os altos quanto para os pequenos responsáveis nas Forças Armadas da Ucrânia. Os riscos de um show aéreo já são bem conhecidos. Após tragédias em 2002 e criação de guias de segurança, aviões não devem mais voar sobre ou na direção do público. Os espectadores deviam ficar longe do perigo e as áreas de exibição precisavam de rotas de fuga claras para aeronaves em emergências. Os pilotos também deviam manter distâncias rigorosas e só realizar manobras seguras. No show aéreo de Skanilev, ficou evidente desde o começo que essas precauções eram ignoradas. Aviões sobrevoavam a multidão repetidas vezes, com espectadores dos 2 lados da pista, sem margem segura para erro ou rota de escape clara para aviões em apuros. Era um desastre iminente. Após a poeira baixar, o chefe da Força Aérea foi demitido e toda a culpa recaiu nos pilotos. Taubinard, em particular, virou o bode expiatório, acusado de violar as regras de voo e tentar uma manobra perigosa em baixa altitude. Mas a situação e seus motivos eram bem mais complexos. Taubinard não era um piloto novato cometendo erros descuidados. Com 27 anos de experiência, ele já executara todas as manobras do dia inúmeras vezes, sempre sem incidentes. Supostamente, evidências até mostraram que ele executou as manobras corretamente durante o voo, mas isso foi desconsiderado em seu julgamento. Os 3 juízes, funcionários do Ministério da Defesa, tinham forte ligação com a instituição investigada. Então, o que deu errado? 3 fatores principais se destacaram. Primeiro, as informações fornecidas aos pilotos estavam incorretas. Topinar recebeu informações erradas sobre a localização do público e o layout do aeródromo, ficando sem saber onde estavam os espectadores. Ele repetidamente chamou o controle de tráfego aéreo pelo rádio pedindo confirmação, mas foi instruído a continuar voando. A falha de comunicação elevou muito o risco para quem estava abaixo. Em segundo lugar, o Su-27 que ele pilotava perdeu potência durante o voo. Os investigadores admitem isso, mas pouco foi feito para entender por que o avião teve uma falha tão grave. A verdade continua desconhecida. O que sabemos é que a própria aeronave era um problema. Em 2002, a frota militar da Ucrânia era majoritariamente formada por remanescentes antigos da era soviética, e só 15% dos 700 aviões estavam aptos para operar. O Su-27 de Skanilev passou por manutenção defeituosa e, segundo relatos, o rotações por minuto do motor estava abaixo do normal no acidente. Topinar
afirmou depois que relatou os problemas do voo, mas o controle em terra mandou continuar. Segundo ele, o avião ficou incontrolável. E embora pudessem existir mais problemas com o jato, era improvável que a investigação militar os descobrisse ou admitisse. Por fim, o evento foi mal planejado desde o começo. Faltavam margens de segurança e o público ficou perigosamente próximo da ação. Pilotos experientes notaram esses problemas e alguns até se recusaram a voar no show. Mesmo assim, os organizadores e controladores priorizavam manter o evento apesar dos riscos. Mesmo com grandes falhas sistêmicas, a investigação focou só em Topanar. Ele foi responsabilizado por violar regras, mesmo sem causar as condições inseguras. No julgamento, os promotores ignoraram provas de suas ações corretas e o chamaram de imprudente. Mesmo assim, as decisões de Topanar também tiveram falhas. Antes do acidente, ele percebeu que o jato tinha um problema no motor e não atingia a velocidade para a próxima manobra. Mesmo assim, ele fez uma manobra arriscada em baixa altitude, decisão que selou o destino do Su-20 e 7 e das pessoas no solo. O resultado dessa última decisão equivocada foi a morte de 77 pessoas e mais 543 pessoas feridas. Crianças ficaram órfãs e pais perderam filhos no campo de aviação. Embora o presidente e o público tivessem seus números para culpar, a forma como o Estado lidou com o acidente não ficou sem críticas. Para começar, as vítimas do acidente receberam um apoio questionável. O Estado destinou apenas o equivalente a $200 mil para ser dividido entre as famílias dos falecidos. Beneficiários relataram que os valores recebidos por família eram aleatórios, variando de 7 a 40 mil dólares sem explicação. Ainda menos dinheiro foi dado aos feridos, que receberam pagamentos muito baixos para o tratamento médico. Em um dos piores exemplos, uma criança de 4 anos foi encontrada deitada sobre corpos de pessoas falecidas no aeroporto. O trauma do desastre afetou sua fala e desenvolvimento mental, mas sua família recebeu só cerca de $2 mil do governo ucraniano como compensação. Felizmente, nenhum acidente em shows aéreos teve tantas vítimas quanto em Skanyliv, mas é incerto se houve justiça de fato. Topanar foi condenado a 14 anos de prisão, enquanto Chegorov pegou 8 anos. Também considerou outros 3 oficiais culpados por não seguirem ordens, negligência e violação das regras de voo. Todos os 3 receberam penas de 4 a 6 anos de prisão. Oficiais superiores das Forças Armadas teriam pressionado pela continuidade do show. Também é questionável que só 3 oficiais tenham sido negligentes na preparação e no show. Nenhuma informação oficial sobre a linha de exibição e sua separação do público foi divulgada. Os resultados da investigação e o relatório final ainda não foram publicados. Topanar é a única pessoa que cumpriu toda a sua pena de prisão. Ele deve se apresentar às autoridades mensalmente, trabalha para pagar milhões em multas e vai ao trabalho de patins, pois está proibido de dirigir, até bicicletas. Em comparação, Yegorov e 2 altos funcionários foram soltos antecipadamente. Outro recebeu apenas uma sentença de prisão suspensa e ainda trabalha na Força Aérea até hoje,